Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui como transformar R$ 2.000 em R$ 88.000. Bem, se você quer saber como fazer tudo isso, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, se você gostou da chamada, eu vou mostrar para vocês aqui essa entrevista que nós temos aqui com o conteúdo da Empíricos, nada contra, tampouco a favor dessa empresa, não conheço nada, mas que ela colocou aqui como transformar R$ 2.000 em R$ 88.000. Aqui essa empresa lançou um projeto inédito de opções. Bem, vamos tratar um pouquinho aqui antes de forma um pouco pessoal aqui sobre o que as opções elas podem efetivamente fazer por você, se elas podem efetivamente transformar um patrimônio de R$ 2.000 em R$ 88.000. Bem, houve algumas pessoas, e eu me recordo deste momento, que investiram em algumas opções torcendo para que elas tivessem algum ganho, o que eles chamavam efetivamente de pozinho. O que é basicamente essa estratégia? Basicamente você faz o seguinte, olha, tem uma opção que é tão pouco provável que ela chegue lá, que eu decido comprá-la, por exemplo, por 1 ou 2 centavos. Então, imagina, por exemplo, você que Vale está custando R$ 90. E eu coloco lá uma opção que, por exemplo, eu falo, Vale vai cair para R$ 60 em 20 dias. Tá bom. Só que poucas pessoas efetivamente vão querer gastar dinheiro sabendo que é bem pouco provável que a Vale ela caia R$ 30, R$ 40 num período tão curto de tempo. Mas imagina você, por exemplo, que aconteça um desastre ambiental em que uma barragem ela rompa e, porventura, todo aquele minério, todos aqueles rejeitos, eles são espalhados por algumas cidades e por rios e soterram pessoas e casas e acontece algo que nós sabemos que aconteceu efetivamente lá em Brumadinho. Então, imagina que tudo isso aconteceu, no dia seguinte você abre sua corretora e aquele papel que custava R$ 90, ele chegou a custar 8. Só que você tem a possibilidade de obrigar alguém que contratou com você a comprar esse papel de você a R$ 60. E você vai ao mercado, compra a 8 e vende para essa pessoa a 60, 70 reais. Imagina o tamanho do ganho que essa pessoa não teve. Será que efetivamente é possível trazer um retorno muito expressivo em opções? Sim, é possível. Existem diversos casos ali, como esse, e diversas pessoas que conseguiram, nessa estratégia do pozinho, conseguir uma valorização expressiva. Agora, eu acho um pouco interessante, ou no mínimo até curioso, algumas empresas divulgarem, por exemplo, notícias simplesmente de, olha, compre meu curso que eu vou te ensinar como transformar 2.000 em 88, ou 100 mil, ou em 1 milhão, enfim, não importa o valor que você considera colocar ali, ou como ponto de partida, ou como de chegada. O importante é, quando você enxerga uma rentabilidade dessa, quando você enxerga pessoas ensinando como sair do ponto A ao ponto B em renda variável, desconsidere ou pelo menos olhe para isso com bastante crítica. Afinal de contas, se não existe rentabilidade garantida, como que eu posso te dizer que eu vou sair de 2.000 e ter 88 no final de um prazo que também não se estipula? Bem, vou trazer vocês aqui para essa notícia. Como transformar 2.000 em 88.000? A Empíricos lança esse projeto. Bem, interessante. Eles colocam aqui 710, 2.100, 4.300%. Se você nunca ouviu falar de opções, saiba que esses números podem mudar completamente a sua vida financeira, realmente. Pode, efetivamente, como eu mostrei para vocês, algumas pessoas tiveram lucros extraordinários nesse sentido. Agora, é uma possibilidade aqui de ganhos altos, aqui como eles colocam, para potencializar os seus ganhos no mercado financeiro. E aí, claro, trata-se de um curso completo. Bem, eu acho interessante uma frase que eles comentam assim, que a pessoa que ensina a vender curso para outra pessoa ensinar a vender curso e etc, etc, etc. Quem efetivamente fica rico é aquela pessoa que primeiro disse que ensinaria você a fazer determinada coisa, porque essa pessoa que é a precursora dos cursos no geral. É um pouco complicado, porque cursos que eles ensinam, talvez de uma forma até milagrosa, como você ficar rico, como você conquistar uma determinada coisa, como você se tornar a melhor pessoa, tudo isso, a meu ver, por mais que eles tenham uma finalidade a princípio ali educacional, educativa, de uma certa maneira, eles estão drenando o seu dinheiro com algumas promessas que efetivamente podem não se realizar e você pode olhar para a Bolsa de Valores, por exemplo, e fazer uma determinada operação com opções e sair ali extremamente abalado, achando que tudo isso aqui não
passa de uma fantasia ou de algo que realmente pode ou não acontecer com você. Mas, mostrando aqui um pouco mais, eles colocam que são ganhos que podem transformar uma quantia de 2 mil até 88 mil reais. Bem, e se você considera de alguma maneira que essa estratégia ela pode trazer algum benefício para você, eu sugiro que realmente você se inscreva aqui, porque na verdade você não precisa, a partir de uma determinada operação que é dado, por exemplo, como um lucro certo para você ou coisa assim do gênero, que você descarte o conhecimento que vão te oferecer. Mas antes, só para você já ficar ciente do que vai acontecer, vão te passar uma promessa. Essa promessa vai vir baseada em alguns elementos provavelmente históricos e muito provavelmente vão te falar desse caso da Vale. No final, como aqui está mostrando, eles vão te vender um curso. Fica a seu critério comprar, não estou denegrindo a imagem da Empíricos ou enfim, a empresa que seja aqui por detrás, da Money Times, muito menos. Eu só estou querendo dizer que quando você tem uma promessa de uma certa rentabilidade, eu tomaria um pouco de cuidado. Mas vamos olhar aqui um pouco mais do que eles colocam. As opções fornecem uma série de vantagens em relação a outros ativos do mercado financeiro. Por exemplo, como você viu, com um investimento relativamente pequeno, é possível alcançar seus ganhos e obter lucros expressivos em pouco tempo. Aí eu te pergunto, Warren Buffett, que é um cara incrível, inclusive teve a Berkshire Hathaway, que teve o encontro que eles fazem anualmente, e lá houve com bastante clareza a abertura dos investimentos que eles fizeram, do quanto que eles colocaram em caixa, quanto que eles investiram, quanto que eles receberam das empresas. E você olhou ali para a rentabilidade anual dele, por exemplo? Você olhou para a rentabilidade histórica? Se você for ver, está numa casa talvez de 18%, 20% ao ano. E aqui estão te oferecendo 4.000%. Talvez, será que você, ou essa estratégia aqui, ela é mais inteligente, mais eficaz do que aquela pessoa que realmente tem, historicamente, os maiores ganhos e com maior consistência da história? Bem, eu já tomaria por base pelo menos essas duas premissas que eu comentei com você e ainda vou tratar de mais algumas. Primeira delas, será que realmente ganhos prometidos na Bolsa de Valores são confiáveis? Segundo, considerando você ou eu, e eu digo com clareza a respeito de mim, eu não tenho competência para alcançar uma rentabilidade tão grande quanto o Buffett. Eu tenho absoluta certeza disso, mas pode ser que em um determinado período a minha carteira alavanque muito, eu ganhe 100%, 200%, mas depois pode ser que eu passe por um momento de baixa, onde minha carteira, considerando um plano ali de 12 meses, tem uma rentabilidade negativa, tem uma rentabilidade talvez de 0,5%. Então, talvez ali no histórico, olhando para a bolsa e pelo menos para a sua carteira no longo prazo, será que uma lucratividade, percentualmente falando, pode efetivamente ser razoável para você? Bem, eu colocaria essas duas premissas como algo base. Bem, prestando atenção aqui um pouco em mim, eu chamo você aqui para a gente continuar lendo. Eles colocam aqui que existem riscos envolvendo essas operações, mas podem ser controlados. Bem, realmente podem ser controlados. Veja como garantir o seu acesso ao curso de opções. É que eles colocam mais uma vez que é um potencial de lucro muito alto, e aí quero buscar sua transformação. Aí eles colocam aqui para você fazer a inscrição no curso deles, para você comprar, enfim, não sei exatamente a proposta que tem aqui, acabei não clicando. Mas eu fiz uma conta aqui para vocês. Então, vamos olhar aqui numa calculadora de juros compostos. Eu fiz basicamente o seguinte, eu peguei R$2.000, eu vou até aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar. Peguei R$2.000, coloquei uma rentabilidade de 4.400% e no período de um ano, sem nenhum aporte mensal. Eu vou calcular e aí você vai ver, realmente aqui deu um total de juros para nós e seria basicamente de ganho de R$88.000. Bem, a conta a princípio está certa, mas vamos voltar e fazer um pouco mais de cálculos. Vamos manter a mesma rentabilidade, o mesmo aporte inicial, mas vamos colocar, por exemplo, 5 anos. Vamos ver. Olhando aqui efetivamente, em 5 anos, considerando uma rentabilidade prometida, você teria alguma coisa na casa de 370 milhões de reais. Bem, eu particularmente gostaria muito que minha rentabilidade fosse em 5 anos transformar os meus R$2.000 em 370. Eu me tornaria uma das pessoas extremamente bem-sucedidas na Bolsa de Valores, estaria entre os top investidores, talvez pessoa física, e isso me tornaria uma pessoa incrível. Mas talvez olhando para a questão percentual e trazendo você para uma realidade, talvez isso aqui seja um pouco difícil de alcançar. Enfim, eu vou trazer vocês aqui para a antiga corretora que eu tinha, porque ela é um pouco mais visual para a gente compreender efetivamente essa estratégia de opções, e eu vou mostrar pelo menos duas das
mais básicas opções que nós temos na Bolsa de Valores, considerando a parte vendida, vamos dizer, de uma certa maneira, e aqui eu digo com bastante cautela, seria a estratégia mais segura. Bem, eu vou aqui em opções, eu vou escolher um ativo, por exemplo, o Banco do Brasil, que é extremamente volátil, que tem ali muitos investidores, tem muitas pessoas olhando para esse ativo, e eu vou estabelecer uma opção. Claro, isso daqui eu já parto do pressuposto que você tenha pelo menos alguma compreensão do básico ali de opções, para você entender vencimentos, para você entender strike, o que é dentro, fora ou no dinheiro, e aqui eu vou estabelecer uma premissa de algum valor investido, e depois nós vamos comparar com a rentabilidade que eles estão trazendo aqui para nós. Bem, vamos colocar aqui que eu quero, por exemplo, eu tenho ações do Banco do Brasil e eu falo o seguinte, olha, eu tenho 5.000 ações do Banco do Brasil. Quanto que eu precisei? Vamos supor que eu comprei no melhor preço ali a R$30. Então, eu tenho 5.000 ações, vou até colocar a calculadora aqui para vocês, e eu comprei, por exemplo, a R$30 cada uma. Portanto, eu tenho R$150.000 investidos. Bem, eu já parto aqui do pressuposto de que aqueles 2.000 não vão ser suficientes. Mas vamos lá. O Banco do Brasil hoje, ele está cotado mais ou menos aqui nos seus R$43 cravados, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma opção porque a venda aqui, a call, quando você está na ponta vendida, significa que eu tenho as ações e que se chegar num determinado preço, eu me comprometo a vendê-las para você. Portanto, eu vou colocar um preço acima, eu vou colocar, por exemplo, R$44, tá certo? Que é esse valor aqui. E aí eu vou ficar na ponta vendida. Aí o que acontece? Eu tinha 5.000 ações, eu vou colocar 5.000 ações. Portanto, se vocês estiverem conseguindo enxergar aqui no canto, eu tenho mais ou menos um ganho de R$3.750. Está aqui, ó, R$3.750. É um valor razoável? Sim, é um valor razoável, é um valor muito bom em relação ao que você pode ganhar, só que, lembrando, você precisa de R$150.000 investidos. Então vamos fazer uma outra conta aqui. Vamos pegar os R$3.750 e vamos dividi-los pelos R$150.000. Bem, isso daria alguma coisa em relação à porcentagem? Na casa de 2,5% ao mês. Vamos considerar, naquela calculadora de juros compostos que eu mostrei lá para vocês, algumas questões bem específicas em relação aos juros. Vamos colocar que eu tenho 2,5% ao mês. Vamos colocar 2,5% ao mês, num período de 5 anos, ou seja, você tem uma rentabilidade anual bem alta. Vamos considerar ali em 27,5% ao ano. Então, você sairia aproximadamente aqui dos R$2.000. No final de um período de 5 anos, você teria alguma coisa na casa dos seus quase 8.800. Bem, eu particularmente acho que isso aqui é um pouco mais plausível de você conseguir alcançar, considerando uma renda razoável em opções. Bem, será que daqueles 360 milhões que nós tínhamos lá para 8.800 é algo mais plausível de acontecer? Eu particularmente encararia essa conta dessa maneira. Você pode, depois de olhar essas duas perspectivas de ganho, ficar um pouco chateado comigo. Pensar, poxa André, mas em 5 anos eu vou ganhar só isso aqui? Realmente é um valor que pode não ser tão expressivo para você, não vai talvez mudar a sua vida, mas de uma certa maneira a estratégia ela trouxe efetivamente aquilo que ela pode te dar. Porque é raro na Bolsa de Valores, como eu comentei no caso de Brumadinho, você ter um ganho tão expressivo em opções, especialmente com a técnica do pozinho. Essa tática aqui de você operar na ponta vendida de uma call ou de uma put é um pouco mais tranquila, mas exige de você um investimento um pouco mais pesado na Bolsa de Valores, independentemente da ponta que você tiver. Mas eu vou fazer uma outra estratégia aqui com vocês e vamos trabalhar na outra ponta. Vamos supor o seguinte, e a put, operando, claro, na ponta vendida, significa o seguinte, olha, hoje as ações elas estão custando R$43. Então, a put significa que eu quero comprar essas ações. E claro, considerando, mais uma vez, a ponta vendida. Então, ao invés de comprar a 43, eu quero comprar a 42. Comprar R$1 abaixo. E eu tenho o valor para comprar, por exemplo, 5.000 ações também. Que, claro, não seriam mais aqueles 150 mil, a gente já está passando dos R$200.000. E isso me geraria um valor mensal de 3.250. Mais uma vez, você consegue compreender e enxergar aqui comigo que uma estratégia que te garante num ano uma rentabilidade de você sair dos R$2.000 e chegar aos 88 é realmente muito difícil de acontecer e pior, olhando para esses três fatores importantes que eu trouxe aqui para você. E aqui eu peço mais uma vez a sua atenção, ó, vamos lá.
Primeiro, vamos considerar as nossas limitações, porque eu conheço as minhas, eu tenho absoluta convicção de que na Bolsa de Valores eu não serei e não vou conseguir passar para você uma genialidade ímpar para você sair, por exemplo, do R$ 1 e transformar isso em milhões. É muito difícil realmente eu conseguir traduzir isso para você, mas talvez aqui no curso exista essa possibilidade. Mas depois que você compreender que o curso ele pode te dar isso, mas que é muito difícil e uma rentabilidade prometida é algo difícil de você garantir, especialmente numa renda variável. Depois, considerando as nossas limitações e por fim, trazendo aqui um exemplo prático para você de que você precisaria pelo menos, para você considerar um ganho mensal razoável de 3 mil, 2 mil reais, você precisaria ter na casa dos seus 150, 200 mil reais investido na bolsa, e que não seria de um dia para a noite que você acumularia todo esse valor e colocaria em ações. Portanto, o recado que eu quero dar para vocês é: invista sim em opções, desde que você, primeiro, estude, para você saber onde você está se enfiando. Segundo, não se alavanque em opções, é a pior coisa que você pode fazer, porque se aquela teoria toda que você bolou, imaginando que você nunca seria exercido naquelas opções e você vendeu mais ações que você tinha, você se comprometeu a comprar mais ações do que o seu dinheiro permite e você é chamado a honrar com esse compromisso, eu te garanto que será a pior coisa que vai acontecer, porque os juros que a B3 ela cobra por dia de atraso no não pagamento e não honrar com esse valor aqui das opções é muito alto. E isso pode te afundar na bolsa de valores e fazer com que você saia do jogo, que é a pior coisa. Portanto, saiba usar as opções a seu favor. Por isso que eu convido você aqui que está assistindo e que acompanhou até aqui, ver no canal algumas estratégias com opções que eu fiz. Eu estou comprando mensalmente opções do Banco BMG, dizendo o seguinte: olha, eu aporto tantos reais por mês e eu recebo dos meus fundos imobiliários e de algumas ações um determinado valor que é mais ou menos previsível. Portanto, eu me comprometo dentro do meu orçamento a honrar com o pagamento de, por exemplo, 1.000 ações do Banco BMG, que dá mais ou menos ali uns 2 mil reais, que não é uma ação tão cara. Então, imagina, por exemplo, a seguinte situação para você. Você tem a possibilidade de comprar 1.000 reais por mês. Poxa, existem ações, por exemplo, Itaúsa, não é uma recomendação, é só um exemplo, que você pode, com menos de 1.000 reais por mês, comprar opções. Claro, eu sei que no começo, aqueles, por exemplo, 5 reais, 10 reais, eles não vão ser tão representativos para você. Mas imagina você aumentando seus aportes, imagina você recebendo um dividendo grande, imagina daqui a um tempo você aumentando essa bola de dividendos sintéticos, né, que se chama ou que se deu o nome, e no final das contas você colocar a mais na sua renda anual, por exemplo, 1.000 reais, 2.000 reais. Então, só com opções você conseguiu praticamente juntar um valor que seria igual ao seu aporte mensal, apenas pelo fato de você operar opções. Portanto, buscar conhecimento e ter a noção de que ela pode ser extremamente benéfica para sua carteira é sim o caminho. Agora, esperar que 2.000 reais virem 88 mil, essa eu ainda duvido. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu trago esse conteúdo de uma forma bastante verdadeira e, claro, trazendo a minha perspectiva, sem, claro, denegrir qualquer forma ali de transmitir o conhecimento, que é por meio ali da Empíricos ou por meio ali da Money Times, mas, claro, também trago um pouco de pé no chão e realidade que eu gosto de trazer aqui no meu canal. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.